bem? Que bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero que todos vocês estejam bem nas suas casas. Eu sou o Ricardo Tavares, casado com a Clarice. Ela também vai trazer uma contribuição aqui para a gente seguir aí na nossa palavra e reflexão nas pegadas da unidade. Muito bem, eu estou aí nos meus últimos 2 dias de férias. Eu peguei 10 dias aí de descanso. A gente está em Ubatuba, numa choupana aqui no meio da Mata Atlântica, e foi um lugar tranquilo que eu acabei encontrando para poder gravar isso aqui para vocês. Então, se tiver algum barulho aí de passarinho, alguma coisa, o vento, não se preocupem, né? É assim que está hoje o mundo, né? Operando em home office, e o importante é a gente estar conectado mais do que aqui nesse canal. A gente está conectado com o Senhor e com a sua palavra, né? Bom, já me apresentei rapidamente. Eu e a Clarice, nós completamos 25 anos de casado essa semana, em setembro, dia 14. Nós temos 3 filhos, temos a Lígia com 22 anos, a Ana com 18 e o Ricardinho, que é o nosso caçula, vai fazer 15 agora em outubro, mês que vem. Mas antes da gente seguir, eu queria que a gente gastasse aqui um tempo em oração. Senhor, meu Pai, obrigado por essa oportunidade. Alcança os nossos irmãos e irmãs onde eles estiverem com a Tua palavra, Pai. Que eu seja apenas um vaso de barro, sendo o portador de uma mensagem Tua, nesses dias onde tantas coisas acontecem, nos tempos em que vivemos. Nos ajuda, Papai, nos leva a águas profundas. Envia o Teu Espírito Santo e trata conosco, porque não é por mim, nem sobre mim, nem sobre os meus irmãos. É sobre você, Papai. É você que nós queremos engrandecer nesse dia. Glorifica o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Jesus, né? Bom, recomendo também, se você ainda não tem aí uma Bíblia, um caderninho, uma caneta, um lápis, dá um pause, corre lá, pega, deixa do lado, porque eu tenho uma expectativa de que você anote algumas coisas e possa depois continuar essa palavra aí onde você está. É uma palavra que eu desejo que ela continue, que ela permaneça na sua vida, e mais do que isso, né? Que o Espírito Santo possa traduzir para cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que está esperando e precisando neste momento, né? Bom, o que eu vou trazer aqui, até no briefing com o Carlos Augusto, falei, Carlos, eu posso procurar aqui uma palavra nesse sentido da unidade, sim, mas o meu desejo é de contar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, nesse contexto de unidade, né? Nós teremos, sim, uma reflexão na palavra do Senhor, mas eu queria trazer um pouco mais desse testemunhal que a gente tem vivido, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer para você que o que a gente traz aqui nas pegadas da unidade é uma perspectiva, que é de onde nós estamos, dentre tantas outras possíveis lentes que possam contribuir com a unidade. Então, a diversidade é muito importante, né? Seria impossível tratar de unidade sobre uma única ótica, sobre uma única perspectiva, mas eu tomo a liberdade de trazer aqui de onde nós estamos, né? E assim, para trazer esse contexto, eu queria colocar 3 pontos já que você pode anotar, que você pode fazer essa pergunta para você também, né? Eu trouxe aqui da minha perspectiva, mas ela pode ser da sua também, né? No melhor sentido de interação aqui. De onde eu venho é a primeira pergunta. De onde eu venho? A segunda pergunta é onde eu estou? Então, eu vim de algum lugar e eu estou em algum lugar. E a terceira pergunta, que você já deve ter adivinhado, é para onde vou, né? Então, de onde eu venho, onde estou e para onde vou. Muito bem, eu sou paranaense, eu nasci numa pequena cidade do norte do Paraná chamada Ribeirão do Pinhal. Fui criado em Abatiá até os 2 anos de idade, quando minha família, eu sou caçula de 6, a gente se mudou para Jandira em 75. Meu pai tinha uma plantação de café e uma chamada
Geada Negra, né? Se você procurar no noticiário, dá um Google aí, Geada Negra de 75, você vai ver que muita gente perdeu tudo, e o meu pai foi uma dessas pessoas, né? E a gente então já estava querendo vir para cá também, alguns amigos já tinham vindo para São Paulo e tal, aí a gente veio para Jandira, onde a gente se fixou ali. Fui muitas vezes, ainda vou muitas vezes visitar meus parentes queridos, primos maravilhosos, os tios, muitos já se foram, ainda tem alguns, minha madrinha ainda está lá, minha madrinha de batismo, eu sempre que vou lá peço bênção para ela fica toda orgulhosa e para mim é uma satisfação enorme também fazer isso, né? E em Jandira eu fui criado, estudei, né, me casei e fiquei em Jandira até os meus 25 anos, né? Então foram 23 anos na cidade de Jandira. E aí, por questões profissionais, eu me mudei com a Clarice, a Lígia tinha 2 meses, né, para Curitiba. Nós moramos pouco tempo lá, isso foi em 99, e a gente ficou só 1 ano. E na volta, também na mesma empresa, por questões profissionais, no ano de 2000, eu não voltei para Jandira, eu voltei para o bairro do Jaguaré, por conta da geografia, que era mais perto da empresa, e eu também não ficava tão longe de Jandira, onde moravam ainda meus pais, e moram ainda os pais da Clarice, né, minha sogra, meu sogro de 91 anos, que aliás fizemos uma viagem incrível para o norte de Minas esse mês, foi uma bênção visitar lá os parentes dele, foi muito significativo para ele, e nós nos alegramos bastante, né? E aí ficamos ali no Jaguaré, moramos ali mais ou menos 8 anos, posso errar aqui alguma coisa, 9 anos talvez, onde eu fui para uma outra empresa e voltei para Curitiba, aí fiquei lá durante 5 anos, né? E depois desses 5 anos, voltamos novamente, já faz aí 8 anos e meio que nós retornamos de Curitiba, estamos em São Paulo novamente e mudamos para um bairro do lado do Jaguaré, chamado Vila São Francisco, que é onde a gente mora hoje. Nessa trajetória toda, né, geográfica aqui, no melhor sentido da palavra tempo, que é o Cronos, que você coloca datas, né, e vai colocando alfinetes na sua linha do tempo, na sua timeline, existe também um outro significado grego para a palavra templo, para a palavra tempo, que é kairos. E kairos, mais do que datas, são os momentos que você vive. E em cada um desses alfinetinhos aqui que eu coloquei, que são alguns marcos do Cronos, o kairos, que foram momentos que eu vivi, foram muito significativos para mim, né? Na infância, em Jandira, o grupo de irmãos, né? A própria Igreja Católica, a Mojoc, que era o movimento jandirense de jovens cristãos que eu participei com, especialmente a minha irmã, a Cleide, o Jadir, a Nice um pouquinho também. Foi onde eu cresci, onde eu conheci a Cristo, onde eu entreguei a minha vida para o Senhor, né? E depois dessas andanças todas, eu fui levando tudo isso comigo, né? Num outro dia, numa reunião de oração às quartas-feiras, né, que tem em Jandira, que é uma maravilha rever os irmãos queridos, persistentes, né, homens e mulheres de oração, exemplos incríveis assim que eu tenho até hoje. Nós falávamos um pouco disso, né, que não importa por onde eu ande, né, o DNA do grupo, o DNA de Jandira, né, a gente sai de Jandira, mas Jandira não sai da gente, né? Entre aspas, a gente sai do grupo porque se locomove para tantos lugares, né? Mas o grupo também não sai da gente, e isso é bênção. Essa é a minha perspectiva, é o meu lugar, né? Só para contar um pouquinho aqui desse contexto para vocês, né? Agora, onde estamos, né? Onde estou hoje? Então, hoje, eu, a Clarice e os meus filhos, nós estamos bastante engajados numa igreja local, perto de onde nós moramos. Eu e Clarice, mais forte na Igreja Católica, né? A gente se sente muito à vontade, nós fizemos grandes amigos. Essa retomada para nós de Curitiba para cá foi muito importante. Nós passamos anos difíceis lá, no sentido de distanciamento, de se organizar, participamos um pouco lá de alguns grupos e tal, mas foram momentos difíceis para nós, né? Contamos com irmãos, amigos que nos ajudaram, e para nós foi uma bênção poder retornar para cá, né? E aí a gente começou aí na igreja, a Ana começou a fazer a catequese, a Clarice foi ser catequista, até que entrou na nossa vida o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo.
e eu comecei a aprender a me despojar, a ver que realmente eu precisava de irmãos, que eu precisava de ajuda para caminhar, né? Então, a atenção, o cuidado que esse encontro de casais com Cristo, de casais muito simples, que tem outras histórias totalmente diferentes das nossas, né? Nos acolheram, nos atenderam, e foi um amor que nos constrangeu. Eu me senti profundamente constrangido em ser atendido, em ser assistido, e isso foi algo que me tocou muito, foi uma nova transformação que Deus fez na minha vida. E a partir daí a gente foi ajudando também em outros encontros, ajudamos em 10 encontros do ECC seguidos, e fizemos muitos amigos, e é onde a gente está hoje. Eu também sou catequista de Crisma, eu faço um trabalho com os adolescentes, com o Valmir, com o Valtinho e com a Ana, são parceiros incríveis também, ministros da Eucaristia, e a gente está muito feliz aí por estar contribuindo, entre tantas outras coisas que a gente acaba fazendo, né? Os nossos filhos se engajaram no Encontro de Jovens com Cristo também, o EJC. A Lígia participa mais de um grupo com muitos amigos na Zion, que é uma comunidade evangélica bastante avivada, de um grupo de pastores, os Hayashi, né? Uns japas, tem outras turmas aí e tal. E o mais legal disso também é que ela está num movimento chamado 20 do 7, talvez ela dê uma palhinha aqui pra gente, eu convidei ela para falar um pouquinho também, que são católicos e evangélicos se reunindo tanto na paróquia, como na igreja, como nas casas, um grupo aí, às vezes de 15, de 20 jovens, uma turma toda, uma bênção, algo maravilhoso que Deus tem feito, né? Isso tem quebrado muitas barreiras religiosas nesse contexto que a gente vive, né? E a gente respeita muito, não é todo mundo que entende, mas a gente vai seguindo e vai rezando e vai orando e vai buscando a Deus, e Ele é o Senhor da messe, né? Eu também trabalho numa empresa que é a FTD, que pertence a uma instituição confessional, aos irmãos maristas, né? Também tem escolas, colégios maristas, também tem a PUC do Paraná, tem universidades, enfim, é uma empresa de educação. E a gente tem um costume aqui muito legal lá na companhia, que é em todas as orações, todas as reuniões um pouco maiores, nós fazemos um momento de oração. A gente chama de espiritualização. Então eu tenho a oportunidade de partilhar ali uma palavra, o evangelho do dia, e convido as pessoas a participarem. Antes das minhas férias, na última reunião que eu tive presente, quem compartilhou uma mensagem foi a Beth, sobre o Ano Novo Judaico, né? Ela é judia, casada numa família judia, né? Casada com um judeu, mãe do Natan, e trouxe uma reflexão maravilhosa sobre o Ano Novo Judaico. E assim a gente vai, às vezes vem um poema, às vezes vem uma canção, às vezes vem um Mahatma Gandhi, às vezes vem uma reflexão do Martin Luther King. Tudo isso vem de Deus. Você vai falar, mas Ricardo, peraí, será que não é só o evangelho, não é só palavra? Gente, abre a mente, abre o coração. Deus vai ajudar você a discernir quando é com Ele, quando não é. E às vezes parte é, parte não é, né? A gente é igual programa de TV, às vezes, né? A gente vê alguns irmãos aí ministrando, que eu também gosto de assistir algumas coisas, né? E Cláudio Duarte, por exemplo, né? Fala muito de casais, é divertido, a gente dá risada e tal. Tem coisas muito legais. Tem coisas que eu falo, não quero, né? Essa aqui, ok, essa aqui, não, né? E assim Deus vai nos ajudando, mas liberados, né? Sem preconceito. E por que a gente está contando tudo isso aqui, né? Porque é o primeiro lugar para contribuir com a unidade. Eu poderia ter separado um monte de versículo, um monte de palavra falando da unidade, falando da gente se entender com os nossos irmãos evangélicos, com os nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos judeus, enfim. Mas a unidade começa na sua vida, começa na minha vida. Você vê que aqui atrás tem... É um voal, né, por conta dos mosquitos aqui, né? Mas aqui tem um leito, né? Tem onde eu dormi essa noite, né, com a minha esposa. Então, um leito sem mácula. Se você não está dormindo com a sua esposa, não está dormindo com o seu marido, como é que vai falar de unidade? Começa dentro de casa. Começa com os filhos, começa com os parentes, começa nos amando, nos respeitando, nos entendendo, entendendo o momento de cada um. E a gente vai aprendendo, para depois, da porta para fora, a gente tenta contribuir.
mas primeiro a lição de casa, da porta para dentro. Bom, várias outras coisas acontecem também. A gente tem tido uns contatos muito legais aí com o pessoal da comunidade da Vida na Lândia em Jandira, o Padre João Carlos, a gente tem se aproximado. Quando eu estou em Jandira, a gente tem uma casa aí, eu sempre vou às missas, a gente está tentando contribuir um pouco ali, especialmente com a Caritas, né, com a escolinha, né, devagar, não dá para imersão, não dá, mas à distância tenho conhecido pessoas maravilhosas ali também, revisto algumas pessoas maravilhosas da minha infância também, né? E também não queria deixar de dizer aqui de uns grupos que a gente formou para estudar a Bíblia no Caminhando pela Bíblia, para o Harold Walker, né? Com o Harold Walker. Então você anota aí, se você ainda não segue, pessoal, eu sei que segue aí essa leitura bíblica em um ano, mas você pode ler os Evangelhos, pode ler o Novo Testamento, pode ler algum livro, e a gente lê, assiste o vídeo, no outro dia cedo a gente discute, a gente conversa. Já faz um ano que eu estou nessa caminhada com alguns amigos, todos os dias, às 7 da manhã, hoje já é 7h15, o pessoal fez um ajustinho, a gente se reúne 30 minutos, todos os dias, e a gente partilha o que a gente entendeu, aquilo que mais chamou a atenção. Olha, tem sido incrível, tem sido uma bênção. E o que é mais legal disso tudo, né? A Clarice, os meus filhos, todos eles têm estado assim, muito dedicados com a palavra de Deus, irmãos. Eu não sei qual vai ser a sua lembrança no tempo de pandemia, né? O que você fez na pandemia? O que aconteceu? Eu quero lembrar da pandemia como os 18 ou 24 meses que eu e a minha família mais estudamos a palavra de Deus. Tem sido assim. Tem sido maravilhoso. A dedicação dos meus filhos e com prazer enorme. E depois vira assunto de mesa, vira assunto de janta, assunto que a gente compartilha, né? E outras pessoas estão chegando, enfim, de N denominações, né? E eu queria compartilhar com vocês algo que me deixou muito feliz. Há muitos anos atrás, numa dessas etapas, quando nós voltamos para São Paulo e ficamos ali no Jaguaré, a gente começou a participar do grupo lá na Zona Sul, com o Paulinho, a Neide, com a Lúcia Cabral. E naquele momento a gente visitou o seu Franco e a Dona Elza, num momento de oração, estava lá o Pedro, uma turma lá, né? E a gente foi orar e eu recebi uma palavra profética, né? Eu já estava viajando muito o Brasil naquela época, por conta do trabalho, e Deus me disse o seguinte, falou, olha, onde você hoje vai a trabalho, você irá para levar a minha palavra. Isso faz muitos anos, né? E esse ano, recentemente, alguns meses atrás, esses grupos se multiplicaram, né, desse Caminhando pela Bíblia aí, com várias pessoas, formaram outros e tal. E aí a gente convidou o Harold Walker para trazer uma mensagem, né? A gente se reuniu num sábado às 8 da manhã e tinham ali aproximadamente 40 pessoas, né, ouvindo ele. E aí eu pedi para o pessoal se apresentar, né? Falei, pessoal, aqui o Harold, nosso amigo, tal. Falei um pouco rapidamente ali, né? Porque a ideia não é essa, a ideia é falar de Bíblia, falar de palavra de Deus, né? E aí foram se apresentando, né? Então, Adilson de Porto Velho, Ricardinho de Manaus, não sei quem de Belo Horizonte, não sei quem de Porto Alegre, de Curitiba, de Valinhos, de Taubaté. E eu comecei a ver todos os lugares que eu já tinha viajado a trabalho, sendo ali representado, né, por aquelas pessoas, onde elas estavam localizadas. Falei, meu Deus, a palavra de Deus se cumprindo, né? E isso me tocou muito, né? Então, se você tem uma palavra de Deus na sua vida também, ela vai se cumprir, se ela não cumpriu ainda. Bom, vamos seguir em frente aqui, né? Desse contexto todo, eu não queria deixar também de falar do devocional diário, né? Que contribui para a unidade. Se você não tem o seu momento com Deus, pelo menos 15 minutos todo dia, gente, separa 15 minutinhos. Preferencialmente, acorda 15 minutos mais cedo. A gente fala da ressurreição do Senhor na Páscoa, mas na verdade ele ressuscitou nas primícias, né? Porque a Páscoa é na sexta-feira, a Páscoa judaica, que é a saída do povo do Egito, né? Então as primícias é o seu melhor. Deus deu o seu melhor para nós, né? Que foi o Senhor Jesus. Então dê o seu melhor tempo. O meu relógio opera melhor de manhã, né? À noite não dá muito certo. Mas separe 15 minutos e faça disso um hábito. Não dá para a gente falar de unidade se eu não tiver unidade
com o Senhor, né? E é uma caminhada, gente. Tem dia que você vai estar incrível, tem dia que você vai estar dormindo, né? Mas vai indo, continua, continua. Nós vamos falar disso no texto que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho. Bom, se a gente falou aqui de onde eu venho, onde estou, para onde vou, né? Então, acho que essa é a resposta mais fácil. Eu vou para a eternidade. Você vai para a eternidade. Todos vão para a eternidade, porque nós somos feitos para a eternidade. A questão é onde nós vamos passar a eternidade, né? Eu espero passar com o nosso Senhor, sem dúvida nenhuma, né? E diante disso, dizer que a caminhada, ela não é menos importante que a chegada, né? Fica aqui a dica para você procurar aí um vídeo no YouTube chamado Caminhando com Tintim, que diz que o chegar não é mais importante que a andança. Coloca lá esse vídeo. É um garotinho lá do Rio Grande do Sul, é muito bonito, é muito legal, você vai gostar bastante desse vídeo. Mas o meu maior desejo, né, durante essa caminhada, caminhando para a eternidade, é ser íntegro e leal. Eu me esforço, eu quero ser assim, eu sei que não depende só de mim, o Senhor precisa me ajudar, mas essa é o meu maior desejo. E também que os meus filhos constituam famílias dignas, casas dignas, famílias íntegras e leais e que sejam mais amigos de Deus do que eu e a Clarice. E eu me lembrei aqui de um texto, um versículo, né, nesse Caminhando pela Bíblia, de Josué 24, 29. Então anota aí, Josué 24, 29, que quando Josué falece, né, diz lá, Josué, servo do Senhor. E aí eu lembrei de uma frase do Harold Walker, né, que ele diz que esse seria a vontade dele de estar na lápide do túmulo dele quando ele falecesse, né? Harold Walker, servo do Senhor. Então é algo para a gente refletir, né? O que a gente mais deve desejar nessa caminhada e na nossa partida daqui é ser servo do Senhor. E aí para essa partida daqui eu queria trazer também um outro trecho que é 1 Coríntios 15, do 51 a 52, que diz o seguinte, né? É num abrir e fechar de olhos, né? Então, o Cronos, que está na nossa cabeça do tempo, parece que você morreu, né? E agora, pagou e tal, né? O Kairos, que está lá em 1 Coríntios 15, 51, 52, é um abrir e fechar de olhos, ou um abrir e fechar de olhos, né? A igreja, o Senhor vai resgatar a sua igreja. Você acha que é a igreja que está aqui, né? Mas é toda a igreja que já foi para trás. A igreja de 2000 anos, ele vai vir resgatar também. Não somos só nós aqui, né? Os recentes, os de hoje. É a igreja. O que é a igreja? É os que estão hoje e todos aqueles que já viveram. Aliás, eles precederão aqueles que estarão aqui quando ele vier nos resgatar, né? Quando ele vier aí para a celebração das bodas do Cordeiro e estabelecer o seu reino aqui na terra durante o milênio, né? Então é num abrir e fechar de olhos. Então não se preocupe, nós somos feitos para a eternidade. Se tiver dúvida, dá uma checada lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Bom, deixa eu seguir aqui para o nosso texto, né? Senão a gente vai falar tanta coisa e não vai falar do nosso texto. O nosso texto é Hebreus 13, do 1 ao 8. Esse texto, pequeno texto, Deus tem falado comigo e ele, inclusive, nós vamos ter uma celebração aqui das nossas bodas de prata. Eu escolhi para que ele pudesse ser lido também no dia da nossa celebração, junto com o Evangelho, que é João 15, amai-vos uns aos outros. Essa leitura também será lida aqui de Hebreus 13, do 1 ao 8, eu vou ler para vocês aqui. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Eu acho que isso aqui já bastaria, né, para falar de unidade. Continuem. Tá difícil, o irmão não entendeu. Mas está esquisito, aquele dogma, né, adoração X, imagem Y. Continua. Vai que essa obra é do Senhor. Ele é o mais interessado. Deus está mais interessado na unidade do que em qualquer tipo de doutrina, seja sua, seja minha, seja de quem for. A doutrina nos ajuda, mas ela é como numa construção, ela é um andaime para construir a casa. Ela não é a casa principal, mas muitas vezes ela nos ajuda. Procure saber o que é leitura orante. Lectio Divina chama-se, né, em latim.
você vai ver que são passos que nos ajudam, como tantos que acontecem, né? Então isso também é importante e nos ajuda, mas a essência não é essa. Então vamos focar na essência, isso vai nos ajudar. E continua, né? Continuem, já é um grifo aqui. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês. Gente, quem for na sua casa, receba bem. Receba bem. A hospedagem é algo que nós precisamos aprender com o Oriente. Não só com os judeus, mas inclusive com os árabes. O que é o conceito de receber, de hospedar. A hospedagem é algo tão profundo para essas nações que se você tiver pouca comida, você não come, mas o seu hóspede não fica sem comer, de tão bem atendido que ele precisa ser. Pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. A gente já lembra de Abraão, né? Recebendo o próprio Senhor Jesus e outros anjos lá em Gênesis, né? Lembrem-se dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então também tem essa questão de você lembrar das pessoas e também sofrer com eles. Eu me lembrei quando eu visitava no cárcere alguns amigos da minha adolescência, né, que foram presos, mas também aqueles que ainda estão presos, né, em doutrinas, em outras coisas. Lembre-se deles. E se ele está sofrendo, sofra com eles, mas continua, siga junto, né? Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Casamento é importante. Como é que eu vou falar de unidade se eu não estiver treinando a unidade no meu casamento? Fica aí a reflexão. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem. Tem uma tradução muito legal aqui que fala para a gente não ser avarento, né? Então, não tem apego. Duas palavras para mim da pandemia. Primeiro, gratidão. Gratidão porque você está aqui, você está vivo, está podendo ouvir a gente falar, podemos trocar. Gratidão. E a outra palavra é generosidade. Seja generoso, doe, dê sem medida, não economize, ajude, estenda a mão, seja nos seus recursos financeiros, seja no seu tempo, seja na sua casa, seja com os seus bens, com o seu carro, com a sua comida. Dê generosamente, porque tudo que você tem, Deus tem te dado e tem te abençoado. Então dê, seja generoso. E depois, outras questões aqui que a gente segue, né? Sejamos corajosos e afirmamos, né? O Senhor é quem nos ajuda, eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer. Uma outra dica, lembrem dos seus primeiros líderes espirituais. Isso aqui me tocou muito, eu até anotei aqui os meus primeiros líderes espirituais, né? Lembre, Ricardo, lembre você, procure esses nomes aí na sua memória. O seu Frank e a dona Elza, o Carlinhos e a Cleide, minha irmã e meu cunhado, o Carlos Augusto e a Rosa, o Edson e a Tereza, a Isabel e o Mário, Isabel que foi minha assistente logo no início, né, do começo, o Zenilson e a Edinalva que me acolheram no meu retorno para o grupo ali quando eu tinha mais ou menos 20 anos, o Rubinho e a Cidinha. O primeiro estudo que eu dei num grupinho caseiro, como a gente se conhece, foi junto com o Rubinho. Eu tinha 9 anos de idade, ele praticamente fez tudo, né? Eu li o texto ali, eu me lembro das pessoas dando uma risada, porque eu era bem pequeno, né? Mas eu me lembro, né? E não lembro o assunto, mas lembro do Rubinho. Então os assuntos vão passar, mas as pessoas vão ficar. Porque a nossa vida é feita de relacionamentos. Os diplomas, as conquistas, as metas batidas, tudo isso vai passar. Mas o que vai ficar são os relacionamentos. E lembre dos primeiros, dos seus pais na fé, dos seus líderes espirituais, dos seus primeiros pastores. Lembre dessas pessoas que te guiaram, que te conduziram a Cristo, né? E até hoje, né? Por tudo isso, aprenda a conviver e a se relacionar. Se você não aprender isso, dificilmente a gente vai conseguir seguir nas pegadas da unidade. E o último verso aqui, que é o 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Então o mesmo Senhor que foi lá atrás, desde o princípio da criação do mundo, porque o Filho estava na criação, né? E há episódios ali, né? Ele mesmo quando visita Abraão, ele mesmo quando aparece a Josué, tem algumas cenas aí, depois você procura, né? E ele quando veio, quando tem a sua encarnação, quando ele se torna homem, no seio de uma família, né? Com José e com Maria, e ele entrega a sua vida por nós. Um seriado que eu tenho acompanhado é o The Chosen. Procura aí, você vai baixar um aplicativo, não tem no Netflix, é um aplicativo, é gratuito, The Chosen. Assista, você vai se encantar com esse pano de fundo, com esse contexto de época da vida de Jesus. Foi o melhor que eu já encontrei até hoje, né? E aquele mesmo Jesus, ele é o mesmo hoje e eternamente. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Foram 31 minutos aqui muito rápidos. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir. Eu espero que de alguma maneira você tenha sido abençoado como nós temos sido aqui em casa. Nas pegadas da unidade, sigamos firmes. Abra o seu coração, abra a sua mente. Uma última consideração, né? Nessas pegadas da unidade, de uma forma que a gente se entende hoje enquanto igreja, né? Eu preciso muito do rigor dos irmãos da Congregação Cristã no Brasil e da Igreja Universal, inclusive do seu radicalismo muitas vezes. Eu preciso muito do fogo dos irmãos da Assembleia de Deus e dessas igrejas neopentecostais e pentecostais mais avivadas. Eu preciso muito da sabedoria dos presbiterianos, dos anglicanos, daqueles que têm o estudo da palavra, que têm a serenidade de fazer aquela reflexão. Eu preciso muito estender a mão nas questões sociais que a Igreja Católica me propõe. Eu preciso muito das festas judaicas, entender essas festas no contexto do reino e no contexto do milênio. Ou seja, irmãos, nós precisamos muito uns dos outros. Vamos olhar para aquilo que é a essência, aquele chamado que cada um teve no seu lugar e que pode contribuir para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte fraterno abraço.